Contra todas as probabilidades, a sequência de Velozes e Furiosos se tornou um fenômeno global e uma das franquias mais lucrativas do mercado cinematográfico hoje em dia. No entanto, o elenco teve que seguir algumas regras bastante estritas enquanto participava dos filmes. Algumas dessas regras eram acordos únicos e outras seguiram vigentes nos filmes posteriores, desde não aparecer debilitado até ir à autoescola e manter o ego controlado. Existia um extenso checklist para essa franquia continuar correndo. Velozes e Furiosos passou de uma série sobre ladrões para uma franquia de ação sobre espiões, mas sua marca registrada são seus carros ultravelozes. A série começou em um cenário de corridas de rua, e parte da diversão era ver os carros absurdamente tunados competirem. Mas é aí que Hollywood entra e faz a mágica acontecer. Apesar do número de carros velozes nessa sequência, nenhum deles é, de fato, real. Sim, esses carros exibidos no filme são todos carros dublê. Eles têm vários motores de mentira que servem para que a equipe de produção coloque carros falsos no topo, e assim pareçam iguais aos da vida real. Dirigir essas máquinas de verdade seria perigoso para o elenco principal, e filmar um automóvel a 160 km/h não é tão prático. Então, ainda que tivéssemos a ilusão de que Paul e Vin estavam atrás do volante, eles não estavam realmente dirigindo. Algumas vezes eles nem estavam no carro, por exemplo, nessa cena de Velozes e Furiosos 8, em que dá pra ver o motorista dublê no topo do automóvel com total controle. Então os atores principais não são tão mãos na massa como você imaginou. Mas apesar de não estarem exatamente conduzindo os carros, os atores tinham que saber dirigir. Afinal de contas, esse é o Velozes e Furiosos, e o elenco tem que pelo menos parecer que sabe o que está fazendo. Mas durante a pré-produção e testes de elenco para o primeiro filme da franquia, alguns dos atores nem tinham carteira de motorista. Sim, em um filme sobre corridas de rua, Jordana Brewster e Michelle Rodrigues, que interpretam respectivamente Mia e Larry, não sabiam nem dirigir. A gente se pergunta como conseguiram um papel, já que nenhuma delas era tão conhecida na época. Os produtores fizeram a dupla tirar a carteira de motorista, mas isso não evoluiu para que dirigissem no set de verdade. A palavra de ordem iria seguir na sequência com Devon Aoki, obrigada a tirar a carteira de motorista para Velozes e Furiosos 2. Aoki interpretou Suki, a motorista com Dodge Viper rosa, um carro bem rápido. É claro que os produtores queriam que as cenas fossem realistas, e não que ela fingisse e ficasse insegura com os movimentos. Mas os requisitos para arrancar a produção foi além de algumas carteiras de motoristas. Se sabiam como dirigir ou só tinham passado no exame, todos os atores tinham que ir à autoescola para o primeiro filme dos Velozes e Furiosos. Ainda que o elenco não dirigisse de verdade, eles tinham que vender a ilusão de que sabiam. Assim como alguns atores vão a um campo de treinamento para filmes carregados de ação, esse elenco, incluindo Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodrigues e Jordana Brewster, tinham que ir a aulas de condução em Las Vegas. Mas era mais que apenas um test drive, era aprender a controlar um carro em alta velocidade. Alguns dos atores tiveram que dar uma volta em carros de Fórmula 1, segundo os jornais. Não temos tanta certeza do objetivo disso, além da diversão, é claro. Mas se eles tiveram a oportunidade de sentar atrás do volante de um desses carros, podemos nos considerar oficialmente invejosos. Adoraríamos que roubassem um desses carros em Velozes e Furiosos e dessem um passeio. Essa entrada particular não começou com uma regra, e ainda não é, para ser justo, mas é algo que a franquia continua encorajando. O negócio de, claro, improvisar no set. Alguns diretores são bastante estritos em relação à improvisação, já que eles querem que o roteiro seja seguido à risca. Mas um rumor diz que a cena da briga entre Brian e Vince no primeiro Velozes e Furiosos foi na verdade tirada do roteiro, porque Paul Walker e Matt Schultz sentiram que não parecia natural. Os dois acabaram improvisando a cena do zero até que chegou nos parâmetros desejados pela equipe. Essa ideia de adaptar a cena na hora continuaria na sequência, já que as indicações originais de Paul e Matt incluíam improvisar uma cena de briga inteira durante as filmagens, e o diretor John Singleton aproveitou essas cenas improvisadas para o filme. E sabemos que Johnson improvisou a frase hilária da testa de sua sexta cena, e que as reclamações sobre Game of Thrones de Reynolds não estavam no roteiro original. Se existe uma coisa que qualquer fã de Velozes e Furiosos concorda, é que a série não foi planejada com antecipação. Do quarto até o sexto filme da série serviram como antecessores para o terceiro filme, mas a tecnologia dos carros não refletiu isso. Então fazer esses filmes improvisando é arriscado não apenas para a sequência, mas também para os personagens. Além de Han, o personagem que vem em mente para essa situação é o de Larry.
No primeiro filme, ela foi a namorada durona do personagem de Vin Diesel, mas como ele, ela não pôde ser encontrada nos filmes 2 e 3, então a oportunidade estava lá para Velozes e Furiosos 8, que reuniu quase todo o elenco original. Mas Letty morreu naquele filme. Era o que pensávamos. A audiência descobre que ela sobreviveu na cena pós-créditos para o filme seguinte, em que Mônica Fuentes, de Eva Mendes, mostra Hobbs, uma imagem que prova que Letty estava viva. Como imaginávamos, Michelle Rodrigues entendeu que sua personagem voltaria na sequência vendo aquela cena. O estúdio devia estar muito contente que ela voltaria. Essa é a regra de ouro para qualquer filme ou programa de televisão, e Velozes e Furiosos não é uma exceção. Os atores recebem um cheque bem gordo para dar vida ao roteiro, e em troca de trabalhar no set, o estúdio espera que eles ajudem a promover o filme durante as semanas que seguem até a estreia. Essa é, na verdade, uma das regras mais estritas que os atores devem seguir, apesar de ser uma das mais banais. Olha só, se os atores começarem a faltar nas coletivas de imprensa, entrevistas e exibições, eles podem sofrer consequências e inclusive serem demitidos da franquia. É claro que eles não podem sair dos trilhos e falar mal do filme e do elenco nesses eventos. O que eles dizem é totalmente controlado e ditado pela equipe de relações públicas. Assim como atuar, suas respostas e interações são ensaiadas e praticadas para que os atores digam exatamente o que o estúdio e os produtores querem que eles digam. É por isso que eles vão em uma entrevista com um jornal determinado e depois se aventuram em outra publicação. As perguntas e respostas são bastante similares entre elas, mas sem isso não existiria filme. Lado a lado com o diálogo com a imprensa está exatamente o que eles podem dizer ou publicar nas redes sociais. Como eu disse antes, as respostas que os atores dão são cuidadosamente estabelecidas e construídas para serem gerais o suficiente e não darem nenhuma pista importante sobre a trama. E aqui está a regra de ouro: os atores de Velozes e Furiosos são obrigados por contrato a não darem spoilers a ninguém. A ideia do filme é surpreender a audiência e estimulá-los ao máximo para comprarem o ingresso para assistir o filme. Se os atores começam a soltar pérolas sobre o que vai acontecer no filme antes da estreia, toda a campanha cai por terra. Eles têm que permanecer vigilantes e não podem cair em tentações. E o pior ainda, alguns entrevistadores podem formular a pergunta para que um spoiler seja revelado, sem que o ator perceba. Então eles têm que pisar em ovos para não deixar que algo seja revelado por acidente. Em outras palavras, a Universal não quer que nenhum de seus atores se torne Tom Holland e comece a espalhar detalhes sobre a trama. Como esse garoto se safa com tantos vazamentos é um mistério. Existem muitos egos em guerra no set de Velozes e Furiosos. A treta mais conhecida é a que aconteceu entre Vin Diesel e Dwayne Johnson. Se eles resolveram a rixa ou não está para ser descoberto, mas Johnson entrou na sua própria franquia sem Vin Diesel. Para a sorte de Johnson, ele é um dos nomes mais lucrativos da indústria no momento, e por isso teve essa oportunidade. Não se pode dizer o mesmo de Ja Rule. Se lembra de Ja Rule? Ele teve um papel secundário no primeiro filme como um dos corredores de drifts, mas o rapper e aspirante ator ficou um pouco convencido, segundo John Singleton em uma entrevista. Ja Rule foi, na verdade, escalado para voltar para Velozes e Furiosos 2 e lhe ofereceram $500 mil para que voltasse à franquia com o mesmo personagem, mas num papel maior. Mas Ja Rule disse que era pouco para ele e para o seu talento e foi cortado do filme. Foi aí que Ludacris foi contratado para interpretar um novo personagem que está presente nas sequências desde o 5º filme. A gente acha que Luda deve agradecer Ja Rule. O pão de cada dia para todo ator é o seu contrato. Quando falamos de grandes franquias, os acordos contratuais entre os atores e o estúdio têm seus pontos positivos e negativos. Esse também é o caso para os atores da franquia Velozes e Furiosos, que por contrato devem aparecer nas sequências. Pode não ter sido assim no início da franquia, mas agora que a série é uma galinha dos ovos de ouro, os contratos mudaram. E é esperado que o elenco continue voltando nas continuações. Mas como eu disse, existe um lado bom e um lado ruim. Primeiro, os atores podem esperar um aumento em cada filme que eles reaparecem. Mas o lado ruim é que voltar para a mesma série repetidas vezes limita suas opções de trabalhar em outros filmes. Ludacris chegou a falar um pouco sobre seu contrato e o processo por trás dele. Como ele não atua em muitos filmes, ele é a favor de renegociar seu contrato para o 9º e sim, 10º filme. Isso significa que ele estará no 10º filme? Não, mas se eles decidirem ir por esse caminho, Ludacris e os outros são obrigados a aparecer. Se a sequência de Velozes e Furiosos pudesse fazer o que mostra na tela de verdade, seria incrível. Mas é um filme, e a segurança dos atores é imprescindível. Existe também a questão que filmar em certos lugares pode ser muito perigoso e irreal, então muitas cenas de Velozes e Furiosos são filmadas em chroma key. Claro, a franquia nos leva ao redor do mundo, para todo tipo de lugar exótico.
como Rio de Janeiro, Havana, Tóquio e Abu Dhabi. Mas muitas das sequências de ação são realizadas com a mágica do CGI e do fundo verde. Então os atores têm que se acostumar a ver o resultado irado nas telas, sabendo que a maior parte do trabalho foi filmado num estúdio fechado com paredes verdes. Não é tão glamuroso, mas eles têm que trabalhar assim para fazer a cena acontecer. Atuar com fundo verde pode ser difícil para os atores, já que não tem ponto de referência, então eles precisam imaginar o cenário e dar o melhor para compensar a informação que falta. Mais uma indicação que uma regra. Esse exemplo demonstra casos que os atores precisam correr atrás de determinadas cenas para serem escalados. Pode parecer que não, já que eles fazem a mágica acontecer, mas às vezes um ator quer fazer mais do que só falar. Por exemplo, o Tej de Ludacris foi um dos destaques do segundo filme, e os fãs ficaram felizes quando ele voltou no quinto, como especialista em computadores que ajuda com o roubo. Mas Ludacris não queria ser conhecido apenas pelo lado cibernético de Velozes e Furiosos, uma série conhecida por suas cenas de ação como Ludacris. O rapper começou a ser procurado para cenas de ação depois de mandar um demo de suas habilidades para o produtor da série e para o protagonista, Vin Diesel. Tej com certeza fez mais nos últimos filmes em comparação com suas aparições nos primeiros filmes, chegando a ter sua própria cena de briga em Velozes e Furiosos 7. Parece que toda a determinação e vontade valeram a pena, já que ele finalmente teve o que queria e precisou definitivamente impressionar seus superiores para ganhar a cena. Se você estivesse trabalhando como ator, principalmente no set de Velozes e Furiosos, aposto que ficaria apegado ao carro que eles te dessem. Cada um dos carros principais da franquia foram lembrados por fanáticos por carros com o passar dos anos. O Dodge Charger de 1970 de Dom, o Mazda RX-7 de Veilside da corrida de Tóquio, o Nissan Skyline do segundo filme, eles são todos memoráveis. Mas não dá pra ficar muito apegado a essas máquinas. O estúdio, na verdade, destrói todos os carros depois do fim das produções e das filmagens, o que significa que esses veículos não existem mais na sua forma original. A razão da destruição, de acordo com o Fascinate, parece um pouco estranha. O estúdio alegou que eles destroem os veículos para se assegurar que eles não vão cair nas mãos dos fãs, que podem tentar replicar suas cenas favoritas. Talvez eles estivessem preocupados que os carros fossem roubados ou fossem parar num leilão, mas considerando que alguns fãs de carteirinha da franquia e de carros tunados que replicaram essas máquinas sozinhos, não acho que destruir os carros originais vai impedir a direção perigosa. Os filmes de Velozes e Furiosos são cheios de truques irados e de ação que levaram a série à estratosfera. Muitos de vocês lembram com detalhes da sequência do roubo de Velozes e Furiosos 5, ou do carro de paraquedas do 7? Foi o que pensamos. Não é preciso dizer que os atores precisam passar por alguns treinamentos para dublês para trabalhar em muitas dessas cenas. Apesar da equipe de dublês fazer grande parte das cenas, os atores precisam fazer suas próprias façanhas. Principalmente quando aparece uma cena de combate corpo a corpo e a câmera precisa mostrar a cara do ator. Nesses momentos, os atores são submetidos a horas de coreografia de luta para que a cena fique perfeita. No caso em questão, o confronto dramático entre Shaw e Dawn no final de Velozes e Furiosos 7. A cena não teria sido a mesma se estivesse focada em braços e pernas. Claro, tem muitos cortes, mas podemos ao menos saber que os atores estão em cena. Além disso, quando aprendem a coreografia, eles permitem que o departamento de efeitos visuais economize fundos que utilizaria transpondo os rostos dos atores nos dublês. A próxima é sobre quebrar regras, mas é tão interessante que estamos incluindo. Não é mais segredo que Dwayne Johnson e Vin Diesel não são exatamente melhores amigos. Em Velozes e Furiosos 8, os dois atores nem aparecem em cena juntos ao mesmo tempo. Durante as cenas finais do filme, no jantar de celebração do terraço, vemos um evitando ao outro. Um dos motivos da existência de Rob Shaw foi Johnson continuar na franquia, enquanto seguia seus projetos pessoais, porque Vin Diesel, o produtor executivo dessa série de sucesso, era presente demais para os gostos de Johnson. Como ator da série, Johnson teve que seguir as regras de Diesel, que estava aparentemente cortando algumas das cenas de Johnson e mudando o cronograma. Entendemos o porquê de Johnson ficar chateado com isso, ainda mais considerando como ele é o culpado. Ao invés de resolver isso no privado, os dois transformaram isso em uma briga de rede social, uma rixa que foi reacendida com a estreia de Hobbs & Shaw quando Tyrese saiu no meio do lançamento do filme, o que fez Johnson provocar com um tweet: "A melhor maneira de calar um palhaço é dobrá-lo com um sucesso e com um sorriso." Falando de testosterona e de egos, aguenta essa.
Nos dias que seguiram depois da estreia de Hobbs & Shaw, um spin-off do universo de Velozes e Furiosos estrelado por Dwayne Johnson e Jason Statham, uma história no jornal Wall Street falou sobre os contratos dos atores principais de Velozes e Furiosos, que teriam estimulado suas aparições fortes na tela. Em outras palavras, existe aparentemente uma cláusula em todos os contratos que proíbe eles de aparecerem fracos ou perderem peso durante as filmagens. O contrato de Statham tem um item que dita o quanto ele pode apanhar numa briga. Vin Diesel tem sua irmã, uma produtora da franquia, que limita quantos socos ele pode receber. E Johnson tem uma equipe de edição que supervisiona a equipe primária para que qualquer cena que ele apareça menos incrível seja cortada. Ele também tem seus próprios produtores e coordenadores de dublê. Percebendo como os três personagens interpretam agora heróis na franquia, é bizarro saber dessas cláusulas, considerando que no final do filme, o cara legal sempre ganha. Considerando a relação abalada entre Johnson e Diesel, não podemos deixar de nos perguntar se isso tudo é ego. A única certeza é que nos 8 filmes, o herói nunca chegou a perder uma briga. Fugiram, claro, mas humilhados, nunca. Algumas regras que os atores de Velozes e Furiosos precisam seguir são o ar que você respira. O que você esperaria encontrar em qualquer outro filme, incluindo autoescola e não parecer fraco na tela, são bem interessantes e únicas. O que você acha dessas regras que eles precisam seguir? Statham, Johnson e Diesel estão sendo super protetores com sua imagem na tela? Compartilhe com a gente o que você pensa nos comentários abaixo e não deixe de deixar um like no vídeo e se inscrever no Se Liga para mais vídeos. Obrigado por assistir!